Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje é um vídeo muito especial, um vídeo que eu tenho muito carinho em fazer. É um vídeo, não é sobre algum assunto do momento, não é nada disso, mas é algo que eu queria há muito tempo falar com vocês de maneira um pouco mais profunda. E aí por isso então estou gravando aqui sentadinho e tal, com calma, né? Não é nenhum, às vezes eu faço vídeos externos. Não é o caso deste hoje, né? Hoje vai ser uma gravação aqui, né? Vocês devem estar acostumados também, porque eu tenho feito isso ultimamente. O que acontece, gente? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de fazer um mapa astral. O que significa fazer um mapa? No que esse trem vai ajudar, né? O que é? E eu vou começar justamente por aquilo que me perguntam quando eu estou oferecendo meu mapa, quando eu estou ofertando meu mapa, quando eu abordo alguém ou alguém me pergunta especificamente para que serve, o que é isso, o que é isso, né? Galera, o mapa astral, ele nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é uma ferramenta de aprofundamento em si mesmo, de autoconhecimento, e ela não é uma ferramenta que a gente pode falar assim, saiu uma carta, né? Por exemplo, no tarô, não tenho tanto conhecimento para falar, mas é o que eu vejo, tá? Se eu estiver falando bobagem, você me corrija. Mas em geral, quando a gente tira uma carta no tarô, a gente está vendo um momento, certo? Ou a gente está tendo uma dica de um momento, né? E a gente pode fazer com que aquilo seja bom, seja ruim, de acordo com as vibrações que a gente recebe. O mapa astral, ele funciona da mesma maneira, nesse sentido, ele é aquilo, ele é o que é, certo? Tem várias interpretações possíveis, mas ele é o que é, e ele é você do começo da sua vida até o final da sua vida. Só que tem um ponto muito interessante que eu acho que as pessoas esquecem. O mapa astral, ele não é algo estanque, ele não é algo parado. Ele é algo parado, sim, né? É a foto do céu no momento exato em que você nasceu. Mas imagine você que você tem uma ferramenta. Como você vai usar a sua ferramenta é com você. Então, vou voltar para o exemplo de como funciona o meu trabalho. Quando eu faço mapa, o que eu faço? Eu mando os áudios para a pessoa. Mando todos os áudios. Esses áudios, eles variam, né? De acordo com a configuração do mapa, mas variam aí de uns 50 minutos de áudio, né, de aspecto por aspecto, a 1h10. Vamos pensar que seja mais ou menos isso. Nunca fugiu muito assim de 45 minutos para menos e nunca fugiu muito de 1h10 para mais. Mais ou menos é isso que eu tenho para falar. Eu tento falar de maneira mais objetiva. Eu acho que falar muito no mapa astral, principalmente para quem não tem tanto conhecimento de astrologia, não vai adiantar, né? E beleza. Esse é o primeiro momento, né? Aí as pessoas acham que é assim que funciona, né? Eu mandei e deu. Não, aí eu poderia ter um site, poderia ter né, um esquema pronto em que você vai lá, a gente gera esse conteúdo analiticamente por um computador e você tem o conteúdo, como você tem a geração desse mapa que você está vendo aqui na frente, aqui na tela, né? Esse é o meu mapa. É um exemplo que eu vou dar depois, vocês vão entender. E tudo bem, aí já existe esse conteúdo que ele é ofertado quando eu faço o mapa, e como qualquer astrólogo faz, que é o conteúdo dito, né? O que a gente vai explicar, como a gente vai interpretar, como cada astrólogo vai interpretar o mapa e vai colocar para nós. Isso é uma coisa, certo? Eu acho que não foi, deixa eu ver aqui qual foi o mapa que eu coloquei aqui. É o meu mesmo, tá certo, tá bem certinho, porque eu fiquei olhando aqui uns aspectos aqui, não tinha encontrado. Não, mas beleza, é ele mesmo. Tá, voltando ao que eu queria falar. Isso, gente, é uma coisa, tá? Isso é o conteúdo que eu estou dando para a pessoa sem a conhecer, né? O que eu posso dizer se fosse feito um mapa de um lugar, se fosse feito um mapa de uma pessoa, e eu não soubesse, eu não conhecesse, eu ia falar isso aqui. Isso aqui, eu ia falar, tá? Beleza. Dado esse primeiro momento, que na minha opinião não é o mais importante do mapa, o mais importante vem depois, é quando está pronto, está feito, eu fiz o mapa, eu mando todo o conteúdo para a pessoa ouve todos os áudios, com calma de preferência, né, no momento em que ela pode parar e ouvir, se concentrar para isso. E aí existe um outro momento em que vão surgir as dúvidas, certo? E
esse momento, na minha opinião, é o mais importante, porque nesse momento é que a gente constrói o mapa. Exemplo, tá? No mapa eu vi muita casa 10. Muitos aspectos na casa 10. E essa pessoa... Então o mapa, sem eu saber, ele vai me dizer que é muito importante para essa pessoa se colocar no mundo, para ela ter um lugar de destaque no seu trabalho, na sociedade, porque ela tenha uma grande conexão com a sua vocação, e a sua vocação está muito conectada com quem ela é, porque um exemplo, o Sol está na casa 10, enfim, vamos lá. Tá. Isso é o que eu vou ver e eu vou falar, mas pode ser que para essa pessoa seja maravilhoso o seu trabalho, ela ganhe muito bem, ela seja muito bem remunerada, ela esteja muito bem resolvida com a sua parte financeira. E a gente tem dois aspectos, ou um aspecto lá numa casa 4, vamos pensar, né, que faz um aspecto de quadratura ou de oposição, ou nem faça esse aspecto, mas esteja ali, e para ela é importante a questão da família, a questão das origens, a questão das coisas que foram deixadas para trás, dos traumas dela, e tem algum aspecto ali na casa 4 que eu não soube enxergar, que eu eu fiz en passant, porque eu estou só lendo o mapa sem conhecer a pessoa. Então, quando a pessoa ouve o mapa e devolve para mim as questões, é muito mais fácil, né? E aí é onde eu queria entrar sobre o que eu vejo muito na internet, sobre o que eu vejo muito que é vendido e sobre o que é mais fácil, tá? O trabalho que eu faço, ele não é tão legal quando ele é fácil. Ele é mais legal, ele é mais bacana, mais espremido quando a gente faz juntos um trabalho um pouco mais aprofundado e a pessoa fala para mim, olha, Juliano, fiquei em dúvida nisso aqui, eu tenho uma questão assim, e daí a gente vai entender no mapa quais são essas questões, e aí é o momento em que eu mais gosto, quando a pessoa já ouviu o mapa, ela já está ciente do que é um mapa astral, através do conhecimento, e quando ela pagou por esse serviço e eu ofertei, eu fiz esse serviço, ela já tem o conhecimento do que é um mapa astral, e ela vai tirar as dúvidas dela. Só que aí vem um esclarecimento, gente, para quem quer fazer um mapa e tudo mais, e para quem está afim de mergulhar em qualquer caminho do autoconhecimento, que é algo muito importante para mim, é algo que eu gosto muito. É assim, vamos pensar que eu estou fazendo uma leitura para você, estou fazendo uma leitura do teu mapa. Eu não estou te dizendo, e isso assim, com todo o respeito do mundo que eu tenho por qualquer astrólogo que faça esse serviço, não é um serviço que eu faço. Tá? Eu estou falando para você que você tem isso e que, de acordo com as vibrações, é muito difícil fazer mapa astral sem acreditar em outras vidas, né? Porque alguns mapas são muito bem resolvidos, outros não são tanto, mas eu estou falando para você que você tem uma configuração A ou AB, sei lá, ou ABC, enfim, e você tem essas ferramentas. Você pode usar isso da maneira que você achar conveniente. Você pode usar as ferramentas do mapa da maneira que você achar pertinente fazer. E eu estou dizendo para você onde que tem um problema, onde que tem uma trava, onde que tem uma questão. E é por aí que o mapa caminha, quando a gente consegue se entender e se conhecer. Só que o que eu vejo muito, gente? As pessoas fazendo o mapa para querer matar a curiosidade de qual é o ascendente delas, de qual é a lua delas. E para isso, gente, até vou perder dinheiro agora quando eu falar isso. Faz online. Faz online em qualquer site de busca. Você vai descobrir qual é o seu ascendente, qual é a sua lua, qual a sua posição de Marte, quantos aspectos você tem na sua casa 8, se você tem algum aspecto na casa 8, na casa 2, enfim. Não é para isso que a gente faz um mapa puramente por uma curiosidade. Talvez inicialmente sim, eu não tiro mérito disso, mas eu quero trazer aqui a importância e a magnitude de se fazer um mapa para se autoconhecer. E agora, então, a gente vai um pouco para o meu mapa. Eu quero falar de um aspecto bem interessante, tá? Não vou usar aspectos de quadratura, não vou usar aspectos de oposição, só vou usar um aspecto de um quincúncio clássico entre Gêmeos e Escorpião, mas também não vou nem falar em aspecto de quincúncio, não vou falar de nada disso, eu vou falar de duas polaridades muito nítidas que a gente tem aqui no meu mapa, né? A gente tem de um lado a Lua e o ascendente, né? Em Gêmeos, e do outro lado vários acontecimentos. De um outro lado também, ali a gente tem o Júpiter em Áries,
né? Deixa eu ver se eu tenho, não lembro se eu tenho mais alguma coisa ao meio do céu também, né? Em Áries, e do outro lado alguns acontecimentos. Se a gente for analisar as linhas vermelhas do meu mapa, que são possíveis oposições que nesse caso está apontando aqui para nós, mas eu não quero falar especificamente de nada, nenhum aspecto, quero falar de um aspecto mais geral. A gente vê uma costura da Lua de um lado fazendo oposições, tipo, fazendo brigas, oposições mesmo, com ali Saturno, com aspectos em Sagitário. E deste lado para cá, né, ali quando a gente tem o Sol em Escorpião, ele não faz aspectos diretos com a Lua, mas é muito interessante a gente conseguir compreender, principalmente no meu mapa, os aspectos que a gente tem em Escorpião, por exemplo, né, que eu tenho o Sol em Escorpião, tenho o Plutão em Escorpião também, e alguns aspectos mais voltados ao eu, à minha personalidade, ao meu lado mais introspectivo, né, que isso sempre foi muito interessante para mim, principalmente na minha juventude, na minha infância, e tudo mais, e a minha ânsia por me relacionar, por ter pessoas, por comunicar, uma lua em Gêmeos, né, um ascendente em Gêmeos, o que é são aspectos muito diferentes de que a gente tem aí dentro do mapa e que a gente pode ver, às vezes eu vejo isso em algumas pessoas, né? Por exemplo, eu fiz um mapa esses dias de uma pessoa que tinha o Sol em Leão e o Ascendente em Capricórnio. São aspectos, por mais que não se forme tanto aspecto ali, é um quincúncio, né? Quincúncio, se vocês não viram o podcast que eu fiz com o Sandesh, é muito legal, ele explica bem certinho o que é quincúncio, de uma maneira muito bonita, ele tem muita visão sobre o que é astrologia, e eu aconselho vocês a ouvirem esse podcast, inclusive. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? Não precisa ser uma oposição, não precisa ser uma quadratura, para a gente formar no mapa aspectos completamente distintos. Eu tenho alguns aspectos ali em Escorpião e tenho outros em Áries, eu tenho outros em Gêmeos. E esses aspectos em Áries e em Gêmeos, eles me colocam no social, eles me colocam com pessoas, eles me colocam luz, eles me colocam grande força de solarização, digamos assim, de visibilidade. Enquanto que os aspectos em Escorpião pedem calma, pedem caverna, pedem aquela coisa assim, tipo, não quero mostrar, deixa eu me organizar aqui, né? Isso aqui eu vou mostrar, isso eu não vou falar. Né, isso vai ficar para mim. E é muito interessante perceber que na minha vida sempre foi assim, né? Na minha infância, na minha juventude foi muito assim. Hoje, né, tô com 34 anos, a gente consegue, a partir do tempo, consegue observar e se melhorar. Então hoje eu não falo tudo o que eu penso, hoje eu não sou um cara que simplesmente vou lá e vou brincar e vou né? Às vezes eu penso mais, eu recuo, e é muito legal a gente poder trabalhar com esse tipo de astrologia. E só a astrologia pode me dar essa percepção de que eu posso ser eu mesmo e que eu posso evoluir sendo eu mesmo. E agora é um ponto que eu sempre explico no mapa, sempre quando eu estou fazendo mapa astral eu gosto de deixar bem claro, que eu vou deixar bem claro aqui para vocês também. No mapa astral, no conhecimento do mapa astral, o que a gente consegue perceber? O que a gente consegue desenvolver? A gente consegue desenvolver as qualidades através do autoconhecimento. É muito diferente de eu querer que você mude, né? Com o meu estudo, né, gente, que eu estou sempre me aprofundando, né, não sou o dono da verdade, mas o que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que ninguém muda. A gente encontra pessoas semelhantes, a gente encontra pessoas que às vezes não são tão semelhantes a nós, mas a gente acaba se conectando e tal, às vezes com pessoas que faltam um pouco do que a gente tem, mas a gente não muda. Ninguém muda por ninguém e ninguém muda da água para o vinho. Isso não existe, tá? Se você é uma pessoa que sempre teve uma necessidade social, uma necessidade intelectual, como é o meu caso, né, de Lua e Ascendente em Gêmeos, eu tenho uma necessidade verbal, eu tenho uma necessidade social muito grande. Isso está no meu mapa, né? Só que eu também tenho no meu mapa alguns aspectos em Escorpião, que é eu estar dentro da minha caverna, eu me melhorar, eu me conhecer, eu trabalhar
essa coisa da morte, reencarnação, dentro de mim eu conheço as coisas, eu sou intenso, daí aquilo já não serve mais, aí eu faço uma reciclagem, né, como o escorpião faz muito, né, com tudo isso. A questão da morte, renascimento, reciclagem, isso é muito forte dentro de mim, dentro do meu arquétipo, da minha personalidade. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou vendo no meu mapa astral. Só que o meu mapa astral nunca vai me pedir para não me comunicar. Mas o meu mapa astral, de acordo com todos os conflitos que eu já passei em relação ao signo de Gêmeos que eu tenho forte no meu mapa, fala para mim, Juliano, fala menos. Escolha o que você quer falar. Escolha quando você quer se expor e de que maneira você quer se expor. Então eu acho que este é o grande ensinamento que a gente tem no mapa. Esse é o grande aprendizado que a gente tem no mapa. Né? Eu não deixei a minha necessidade de me relacionar, de somar, de dividir, de interagir com as pessoas, ela não mudou e ela não decaiu um pingo. Mas a minha habilidade, Escorpião, de guardar segredo, de não falar algumas coisas, de dizer, olha, agora eu vou escolher não falar. Antes eu falava meio que no automático, eu não tinha muito essa escolha. Isso é gritante dentro de mim. Por que eu sou assim? Talvez algumas outras vidas expliquem, né? Porque eu falo tanto, porque eu gosto tanto de me comunicar, porque eu gosto de conversar com as pessoas e eu não sou o cara que só fala, também quer ouvir. Né? Tá ali o meu Gêmeos. A gente não precisa ir numa outra vida e fazer uma regressão ou algo do tipo, né? Não estou desmerecendo regressão, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, a gente não precisa entender tudo o que aconteceu numa outra trajetória, numa outra existência, o porquê que a gente veio com essas configurações. Quando a gente entende que essas são as nossas habilidades, as nossas ferramentas, a gente consegue compreender o que a gente pode fazer. Né? Se a gente compreende que temos uma tesoura, eu sou um cara que eu sou uma tesoura, né? A grande ferramenta que eu tenho é uma tesoura. Eu sou um cara bom para cortes, né? Eu sou um bom cortador, né? Eu sou um bom... faço a silhueta, eu consigo cortar, eu consigo definir, eu consigo dar forma nas coisas e cortá-las. Mas às vezes as pessoas são cola, elas não são tesoura, certo? São pessoas que unem os outros, que juntam os outros, que fazem pontes, que fazem conexões, né? Às vezes algumas pessoas não têm uma grande tesoura, têm uma tesoura muito pequena, então elas têm uma habilidade de cortar, mas não só de cortar, e às vezes ela tem cola também, então ela é a tesoura e a cola, ela consegue dar fim, dividir e também consegue juntar. Certo? Então a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória se conhecer. E o mapa astral, gente, nada mais é do que uma ferramenta do autoconhecimento. E agora vem a parte talvez mais cruel e mais sincera desse vídeo. Eu não faço milagre. Eu só revelo para vocês aquilo que está à minha disposição e que eu sei interpretar. A parte do milagre cabe a cada um. Cabe a cada um o quanto vai se debruçar para o seu mapa, o quanto vai olhar para a sua história, o quanto vai querer mudar, o quanto vai conseguir e querer interpretar e estudar. Porque muitas vezes eu vejo que eu falo A e as pessoas entendem B. Por mais que eu tente me comunicar da melhor forma. Por que isso? Porque às vezes as pessoas não estão a fim de ouvir aquilo. Né? Eu vejo algumas pessoas com muitos aspectos em Escorpião, por exemplo. Né? A gente sabe que muitas vezes os aspectos de Escorpião estão ligados ao passado, estão ligados às emoções. Então essas pessoas, logicamente, né, estou falando de uma maneira genérica, não é sempre assim. Mas normalmente essas pessoas, eu vejo por mim também, por alguns aspectos que eu tenho, tem que aprender a lidar com perdão, tem que aprender a lidar com deixar o passado para trás e viver o presente e o futuro. Né? Tem que aprender a dar fim aos términos, aos ciclos, e aprender a perdoar, entender o que aconteceu, o que foi dito, o que foi falado, o que foi sentido, entender que existe sim algumas coisas que a gente pode ser vítima do destino, mas que às vezes alguns aspectos em peixes também se tornam assim, né?
mas que nós somos os grandes protagonistas das nossas vidas, né? Eu vejo algumas pessoas que eu faço mapa com os aspectos em Libra, e aí eu falo para elas, olha, cuida um pouco com as tuas relações, cuida um pouco com a opinião dos outros, não deixa de fazer as coisas porque os outros estão te falando, né? Segue o teu coração, segue a tua intuição, tenta ponderar, mas tenta seguir o teu caminho, e é isso que eu falo, sabe? O mapa, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Cada mapa é único, cada mapa é especial, cada pessoa é única, é especial da mesma forma, mas o ponto que eu quero chegar aqui, que eu quero trazer para nós é: procure sempre organizar a sua vida, se trabalhar, se conhecer e pensar sempre que o mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento. Como você vai olhar para ele? Aí é uma escolha sua. Você pode pagar pelo meu trabalho, ouvir todo o mapa, gostar e nunca mais voltar para ele. É uma escolha que você tem. Mas você pode ouvir o meu mapa e vir com as suas dúvidas, porque eu não limito o tempo de dúvida. Entende? Eu não limito, você pode fazer 3 perguntas e 15 minutos. Não, você pode fazer quantas perguntas você quiser. Então, obviamente, né, gente, também vou vender meu peixe aqui. Quem quiser fazer o meu mapa, tá bem legal. Cada vez eu estou estudando mais sobre o assunto. Eu já fiz cursos sobre astrologia, eu tenho essa formação, então eu tenho a capacidade, né, de fazer o mapa, eu tenho capacidade regulamentada, digamos assim, para fazer o mapa astral, né? Gostaria muito de fazer mais mapas, inclusive, né? Então fica o convite aqui para quem quiser fazer o mapa comigo, deixa nos comentários, me procura, a gente conversa, a gente negocia, e aproveite o mapa astral. Use o mapa astral da melhor forma possível, porque eu ainda vejo muitas pessoas fazendo mais por curiosidade do que por vontade mesmo de mergulhar e sentir a grande transformação que pode ser um mapa astral. Tá certo, gente? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida sobre astrologia, pode me mandar aqui, que a gente sempre conversa, a gente sempre traz. Tá certo? E era isso, então. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, que a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!